Convido aqueles que puderem abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 15, versículos 1 e 2. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 1 e 2. É o texto da nossa devocional nesta hora. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 1 e 2. E nos diz assim a palavra do Senhor: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Amém. Irmãos, me lembro das aulas do saudoso reverendo Cloy, aulas de evangelismo, quando no seminário ele chamava-nos a atenção do nosso principal propósito como pastor. Nós ouvimos hoje a edificação, nós somos chamados para ensinar, a instruir os irmãos, mas num primeiro instante nós somos chamados a ir atrás, aquelas que o próprio Senhor Jesus chama de ovelhas perdidas. E o tema da nossa devocional nessa noite tem a ver com esse amor pelos perdidos. Rapidamente eu queria definir esses dois termos da frase, amor e perdidos. Estarei utilizando num dos sermões que o pastor reverendo Gustavo, pastor da nossa igreja, falou. Quando falava a respeito de amor, ele falava de atitudes que nós temos para com aquelas pessoas que são alvos do nosso amor. E perdidos são aqueles que não conseguem voltar para casa sozinhos, que precisam de ajuda para voltar. Exemplo disso, alguns dias atrás, no Rio de Janeiro, na Serra do Mar, um grupo foi fazer um passeio e se perdeu pela mata. E por 2 ou 3 dias eles precisaram então de ajuda para voltar para sua casa. Nós líderes, somos esses vocacionados pelo Senhor com esse propósito de fazer o quê? Amar os perdidos, correr atrás ou ir atrás daqueles a quem com certeza o Senhor mandou seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E olhando para esse texto, a Bíblia fala que Jesus, ele está aqui ensinando 2 grupos de pessoas, publicanos que eram cobradores de impostos e pecadores, homens que não viviam uma vida de pecado sem arrependimento e portanto discriminados pela sociedade aonde eles estavam. E o que nós observamos nesse texto é que eles se aproximavam do Senhor Jesus com o propósito de ouvir-lhes os ensinos. O que Jesus está fazendo aqui é justamente mostrando o caminho de volta para o Pai para estes homens. E o interessante, meus queridos, é que num outro momento, a gente observa 2 grupos, fariseus e escribas, eles estavam fazendo o quê? Murmurando, porque Jesus recebia esses homens e ele se relacionava, como diz o texto, comia com eles. O que nós podemos observar aqui na pessoa do Senhor Jesus Cristo, num primeiro instante, ao exemplo do seu grande amor pelos perdidos, que nós sempre devemos ter a mesma característica: receber todos aqueles que vêm até nós com um propósito, ensinar o caminho de volta para o Senhor, ou mostrar-lhes o caminho. E nós sabemos o caminho, Jesus mesmo diz que Ele é o caminho. Jesus recebia esses ditos pecadores e ensinava a eles. O texto diz que esses publicanos, cobradores de impostos e pecadores, os ouvia. E Jesus, então, como dito, era acusado por conta desse, vamos dizer assim, mal aos seus olhos. Lembremos, meus queridos, que essa é a 2ª vez que isso acontece no livro de Lucas. No capítulo 5, versículo de número 30, os mesmos fariseus e escribas, eles murmuravam quando do chamado de Levi ou de Mateus na sua casa, ele faz um grande banquete e ele recebe os seus ali, os seus colegas de profissão, e a Bíblia fala que lá fora da casa dele, esses mesmos homens reclamavam porque Mateus recebia estes homens em sua casa. Num segundo instante, meus queridos, olhando para esse texto, Jesus não apenas os recebia, mas ao exemplo desse amor para com os perdidos, e um significado que a gente observa é que Jesus queria ter comunhão com eles. Não é apenas recebê-los, mas a figura do texto aqui de comer com esses cobradores de impostos e esses pecadores significa ter comunhão.
Vale lembrar, meus queridos, que quando você olha a cultura judaica, o judeu, quando ele quer ter comunhão contigo, ele te convida para entrar dentro da sua casa e sentar contigo à mesa. Isso é um gesto de comunhão. A mesa tem esse significado. Vale lembrar que quando o Senhor proíbe o povo de comer alguns tipos de carnes ou comidas enquanto eles saíram do Egito, essa proibição, meus queridos, tinha a ver justamente com comunhão que Deus não queria que eles tivessem. Sabia que sentar à mesa tinha esse gesto. E a gente observa que Jesus não apenas, meus queridos, recebia esses homens para ensinar, mas independente da sua condição de pecaminosidade, nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para transformar, para curar, vamos dizer assim, livrar, libertar o homem da escravidão do pecado. E de alguém distante, perdido, ele passa a ser tratado como filho do Senhor, como aquele que faz parte também desse rol de irmandade, vamos assim dizer. Amados, num terceiro instante, a gente observa também que amar os perdidos significa, e a gente olha na sequência do capítulo 15, fazer festa e falar para amigos e vizinhos que eles estavam perdidos e foram achados, foram instruídos com relação ao caminho de volta. E Jesus, para explicar isso, a partir do verso 3 até o final do capítulo 15, ele conta 3 parábolas. A primeira delas tem a ver com ovelhas, aonde um pastor tinha 100 ovelhas, e na falta de uma, ele deixa as 100, como diz o texto aqui, no deserto, e ele vai atrás daquela que está perdida até encontrar. E ele então volta para casa com essas ovelhas, ou essa ovelha perdida, chama os seus amigos e vizinhos e faz o quê? Festa. Não é só receber, não é só ensinar, mas nós, ao exemplo do Senhor Jesus, quando Ele nos ensina, é sim falar para todo mundo que ele estava perdido e foi encontrado, e isso com júbilo, com alegria, meus amados irmãos. E é justamente no final dessa primeira parábola que, ao exemplo aqui na terra, no céu também há grande alegria e júbilo por um pecador que se arrepende. Observamos a segunda parábola, quando ele sai então da questão de ovelhas e vai para a questão de uma dracma, uma moeda grega com valor equivalente a 1 denário, um dia de serviço. E ele conta que uma mulher perde uma delas, varre a casa até encontrá-la, e quando ele acha essa moeda, ou ela acha, reúne as suas amigas, novamente a figura de pessoas próximas, para quê? Para festejar e dizer com toda alegria, estava perdido e voltou para casa, e foi achado. E num terceiro instante, meus queridos, então sai da figura de um animal, de uma moeda, ele vai para a questão de filhos. E ele diz então que um pai tinha 2 filhos, um vai embora de uma maneira muito vergonhosa, essa questão de receber herança antes da morte do pai, mas a Bíblia fala que ele gasta tudo isso de maneira dissoluta, e ele resolve então voltar para casa arrependido, e a Bíblia fala que no mesmo instante, o pai o recebe e faz festa, ideia de comunhão, chamar todos que estão à volta, com que propósito? Falar, o meu filho estava perdido e ele foi encontrado. Ao exemplo de Jesus, meus queridos, todos nós no mesmo instante somos chamados assim a fazer, a receber, a ir atrás de todos aqueles que são chamados perdidos aos olhos do Pai, que estão distantes da casa do Pai, distantes do Senhor. Mas em quarto lugar, a gente observa também que amar os perdidos significa ter paciência, ensinar, buscar comunhão com os perdidos também dentro da casa do Senhor, ou dentro dos limites religiosos do nosso contexto, no caso, no contexto do Senhor Jesus. Escribas e fariseus, os quais estavam murmurando aqui, meus queridos, em tese eram pessoas que tinham a obrigação de falar do Senhor, eram homens levantados com essa finalidade, expressar a vontade de Deus, de maneira distorcida, é claro, eles assim o faziam, e eram repreendidos inclusive pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas o que nos chama a atenção, é que no final da terceira parábola, aquele irmão mais velho,
justamente representa esse grupo de pessoas que estavam murmurando por conta desse filho que estava voltando para casa. E amar os perdidos, meus queridos, não significa apenas ir atrás daqueles que estão perdidos lá fora, mas muitos dentro da casa do Senhor também precisam ser amados, ensinados, termos sim comunhão com eles. Por quê? Porque do mesmo modo estão perdidos. O verso 28 do capítulo 15 mostra que o pai daquela casa, com todo o cuidado, procura o filho mais velho diante da murmuração que ele vivia, e o texto diz que ele procura conciliá-lo. Conciliá-lo, essa é a ideia, meus amados irmãos. Concluindo essa breve meditação, receber, ensinar, ter comunhão, ir atrás, varrer, conciliar, tem o propósito de ensinar a mim e a você a termos amor para com aqueles que estão perdidos e não conseguem voltar para a casa do Pai sozinhos. E o nosso papel como líderes, independente de pastores, presbíteros, diáconos, missionários, professores de escola bíblica, o nosso papel é esse, com todo amor. Amor para quem? Primeiramente para com o Senhor da igreja, para com aquele que nos deu a ordem de receber indiscriminadamente, ensinar, buscar sim ter comunhão. Esse é o nosso grande desafio, e mostrar o quê? O caminho de volta, ou o caminho que leva ao Pai. E eu volto a frisar, o caminho é o Senhor Jesus. Essa responsabilidade é minha e sua, e nós precisamos dia a dia rever, meus queridos, este amor, porque infelizmente muitas vezes nós somos acusados como igreja de cruzar os nossos braços, muitas vezes até como preguiçosos, escondidos atrás de uma doutrina que é bela, que é a doutrina da predestinação, onde nós achamos que os eleitos eles vão entrar, sentar num banco. Com certeza a gente sabe que o Senhor tem a sua maneira, só que Ele nos chamou para fazer o quê? Para ir. O nosso dia, meus queridos, ele é comprido demais para ficarmos trancados muitas vezes dentro dos nossos gabinetes, das nossas casas, enquanto a gente vê pessoas se enterrando cada dia mais no lamaçal do pecado. E o nosso papel como servos do Senhor, sim, é ir atrás, seja das ovelhas perdidas da casa de Israel, daqueles que já foram desviados, vamos dizer assim, ou daqueles que nunca tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor Jesus. Encerro com uma história fantástica de um grande amigo meu, um missionário holandês, que um certo dia estava numa segunda-feira em casa, e ele chega me procurando, e ele disse assim, para as pessoas próximas ali, que queria conversar com o pastor Marcos, e eu prontamente o atendi, recebi ele, e o nosso irmão missionário Eric Van Rosten, ele começou a contar o propósito de estar lá no interior do Mato Grosso. Ele na Holanda, ajudando o pai dele num sítio de plantios de batata. Ele entende que o propósito dele era a tradução de Bíblia e traduzir Bíblia para grupos minoritários. Ele começa a orar e ele chega à conclusão de uma tribo no Mato Grosso, irmãos, e ele falou o nome da tribo. Pensa numa tribo difícil. No tempo desse, o pastor Isaqueu estava lá. Uns índios bravos, trancam a ponte lá, que é o único meio de saída, né? Eles tomam barco, a gente vai pescar, eles tomam barco, batem nos pescadores, não é uma coisa muito fácil. E esse missionário simples, todo alegre, dizendo isso, que estava lá com esse propósito, eu olhei para ele e falei assim, mas Eric, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, esse povo, essa etnia, é um povo terrível, cara, terrível. Aí ele olhou para mim e disse assim, mas pastor Marcos, eles só fazem isso porque eles não conhecem o Senhor Jesus. Quando ele disse isso, eu falei, você quer começar hoje ou amanhã? É isso, ir atrás daqueles que por si só não vão conseguir voltar para casa, estão perdidos.
E esse é o nosso propósito. E o nosso desejo é que Deus inflame o nosso coração e saiamos do comodismo, em alto e bom som, lancemos a semente de que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, que importa que sejamos salvos. E esse nome é o nome do Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe e nos capacite cada dia mais para isso. Amém, meus irmãos? Missionária Alta vem aqui para orar, minha irmã, agradecer a Deus pelo despertamento que Ele tem nos dado e essa capacitação do Espírito dEle que seja sobre todos nós. Vamos orar com a nossa irmã missionária Alta. E logo após a equipe de louvor tem a palavra. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por estarmos na tua casa. Te louvamos porque um dia a tua palavra encontrou morada no nosso coração e transformou a nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te pedir perdão, porque conhecemos a tua palavra, ó Deus, temos a liberdade de virmos à tua casa, de ouvir a tua palavra e de crescer com ela, mas nos acomodamos muitas vezes, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e que teu Espírito Santo nos convença a respeito dessa nossa acomodação, ó Deus. Tira-nos, ó Deus, da zona de conforto que vivemos e nos confronte, ó Deus, para sermos de fato e de verdade, ó Deus, pessoas que semeiam a tua palavra, além das quatro paredes da nossa igreja e do nosso lar. Ensina-nos a olhar para os nossos vizinhos, ó Deus, para aqueles que moram na nossa rua, para aqueles que trabalham conosco, e mais além, se for da tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos e te pedimos, nos confronte, ó Deus, por meio de tudo isso que temos ouvido durante esses dias e nos outros dias que o Senhor nos conceder, em liberdade de estar vindo à tua casa e aprendendo a tua palavra. Assim nós oramos, no nome de Jesus, o nosso Senhor, aquele que alcançou o nosso coração e que também morreu pelos nossos pecados. É no nome dele que eu oro e agradeço. Amém. Aqueles que puderem, se coloquem de pé. Vamos louvar ao Senhor juntos. Senhor meu Deus, como eu maravilhado, os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder
proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu.
dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos cantar porque Ele vive. As palmas. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado pra nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu
Curve a sua cabeça, vamos orar? Pai, que alegria poder estar na tua casa, louvar ao Senhor, engrandecer o teu nome, ouvir da tua palavra. Nós engrandecemos o Senhor, o único que é digno de ser louvado, de ser engrandecido.